tá vendo, cara? Os caras são? Cadê minha gaveta? Uma gaveta. Quem que é o Siqueira agora? Tá sim. O presidente. Joyce, que vai ler, viu? Internet excelentíssima, tá? Deixa a coisa. Pra agradecer, né? Quem tá vendo isso. Rádio, mais não. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Gostaria de agradecer a presença do ex-presidente dessa casa e vereador, Manuel Ferreira Basto. Gostaria de agradecer também o Rodrigo, esposo da Joyce, seus filhos, e conhecido Irapuru paulista, nosso boa noite, e os funcionários da casa e todos os demais vereadores aqui, e a Ruth, que está nos auxiliando hoje. E para começar a nossa sessão, eu gostaria que a primeira secretária fizesse verificação de presença de todos os vereadores. Almir Costa de Oliveira. Presente. Aparecido Bonato. Presente. Enivaldo Martins da Costa. Presente. Hugo César de Freitas. Presente. Joaquim Vieira. Presente. Joyce Ariane Jacomini Bastos de Souza. Presente. Milton Edi. Nivaldo Donizete Braga. Silvio César Pigosi Codo. Presente. Havendo número legal sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho e gostaria de solicitar à primeira secretária que fizesse uma leitura de um trecho bíblico e que todos nós ficássemos de pé. Feliz do homem que não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem toma assento na reunião dos enganadores. Antes, na lei do Senhor, põe o seu elenvo, e sobre ela medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes, que dá o seu fruto na estação própria, cuja folhagem não murcha. Tudo quanto faz, redunda em bem. Não assim como os ímpios, de modo algum. Eles são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não se poderão sentar no dia do juízo, e os pecadores na assembleia dos justos. É que Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à perdição. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dando continuidade, solicito à primeira secretária que faça a leitura da sessão anterior. Ata da primeira sessão extraordinária
da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Irapuru. Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de 2013, sob a presidência do vereador Joaquim Vieira, reuniram-se na Câmara Municipal de Irapuru os seguintes vereadores: Almir Costa de Oliveira, Aparecido Bonato, Enivaldo Martins da Costa, Hugo César de Freitas, Joaquim Vieira, Joyce Ariane Jacomini Bastos de Souza, Milton Edi, Nivaldo Donizete Braga e Silvio César Pigozzi Codo. O presidente convidou os vereadores Almir Costa de Oliveira e Milton Edi para fazerem parte da mesa e secretariar os trabalhos da mesa, e os demais vereadores para fazerem parte do plenário. Com o comparecimento de todos os vereadores, o presidente, invocando as palavras sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Deu por aberta a presente sessão. Em seguida, o presidente comunicou que esta sessão extraordinária é para a eleição da mesa para o biênio de 2013 e 2014, da 15ª Legislatura, conforme o artigo 10º do Regimento Interno desta Casa e artigo 19º da Lei Orgânica do município de Irapuru. Informou ainda os vereadores que a votação seria secreta, conforme a expressa o artigo 11º do Regimento Interno desta Casa, e teria chapa única, sendo a seguinte, nos termos do inciso 2º do artigo 12º do Regimento Interno desta Casa. Chapa única: presidente, Hugo César de Freitas. Vice-presidente, Aparecido Bonato. Primeira secretária, Joyce Ariane Jacomini Bastos de Souza. E segundo secretário, Silvio César Pigozzi Codo. Comunicou também que só seriam válidas as cédulas entregues pela mesa e devidamente rubricadas, conforme o artigo 12º do 3º Regimento Interno desta Casa. E os vereadores iriam votar em cabine, um por um, à medida que seriam chamados pela mesa, conforme o artigo 12º do 5º Regimento Interno, que seriam chamados pela mesa, Regimento Interno desta Casa, assinando em seguida a folha de votação, conforme o artigo 12 do... É sexto, né? Do Regimento Interno desta Casa. O presidente convidou os vereadores Hugo César de Freitas e Nivaldo Donizete Braga para rubricarem as cédulas de votação. Juntamente com os demais integrantes da mesa, solicitou o secretário para que fizesse a chamada dos vereadores e iniciou-se a votação. Após todos os vereadores terem votado, o presidente convidou os vereadores Aparecido Bonato e Silvio César Pigozzi Codo para acompanharem a apuração dos votos, conforme a preceito o artigo 12 do 6º Regimento Interno desta Casa. Feito a contagem dos votos, foi apurado o seguinte resultado: a chapa única obteve 9 votos. O presidente proclamou o resultado. Conforme o artigo 12º do Regimento Interno desta Casa, o presidente comunicou que a chapa única foi eleita, tendo como presidente o vereador Hugo César de Freitas, com 9 votos. O presidente eleito, vereador Hugo César de Freitas, assumiu os trabalhos da mesa, conforme o artigo 12º, inciso 10 do Regimento Interno desta Casa. Convidou a vereadora Joyce Ariane Jacomini Bastos de Souza e o vereador Silvio César Pigozzi Codo, eleitos primeiro e segundo secretário, respectivamente, para fazerem parte da mesa. De conformidade para o parágrafo 5º do artigo 17º da Lei Orgânica no município de Irapuru,
O presidente declarou empossada a mesa eleita. A seguir, o presidente agradeceu pela chapa única ter sido eleita por unanimidade de votos e deixou livre a palavra. Todos os vereadores fizeram uso da palavra um por um, agradecendo a todos pelos votos recebidos, expondo a pretensão de unidos a realizarem um bom trabalho para a população irapuruense. Parabenizaram a mesa eleita, desejando um ótimo mandato e desejaram a todos um feliz 2013. Finalizando, o presidente expôs sobre sua representação nesta Casa Legislativa, estando aberto ao diálogo e desejou um próspero ano novo a todos. Mas nenhum dos vereadores, fazendo uso da palavra, o presidente encerrou a presente sessão, do qual, para constar, eu, primeira secretária, solicitei para digitar a presente ata, a qual, após lida e aprovada, será assinada pela mesa. A presente ata está em discussão. A presente ata está em votação. Os que forem favoráveis, permaneça como está. Os que for contrário, se manifeste. Aprovado. Solicito à primeira secretária que faça a leitura da convocação. Hugo César de Freitas, presidente da Câmara Municipal de Irapuru, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições regimentais. Levo ao conhecimento dos senhores vereadores que, através do ofício PMCM número 011/2013, do chefe do Poder Executivo, de acordo com o artigo 11º, terceiro... Ai, desculpa. Aqui, ó. Artigo 11, inciso 3º, primeiro, da Lei Orgânica Municipal de Irapuru, combinado com o artigo 116 do Regimento Interno desta Casa. Convoco os senhores vereadores para uma sessão extraordinária a realizar-se no dia 15 de janeiro de 2013, às 19 horas, para fins de apreciar a seguinte matéria. Projeto de Lei número 2612, de 10/1/2013, que dispõe sobre instituição da recuperação fiscal no município de Irapuru, refis e das outras providências. Câmara Municipal de Irapuru, 14 de janeiro de 2013. Todos os vereadores foram convocados para essa sessão extraordinária e gostaria de pedir à primeira secretária que faça leitura do que consta na pauta da ordem do dia, conforme a convocação. Projeto de Lei número 2612, de 10 de janeiro de 2013. Assunto: dispõe sobre instituição de recuperação fiscal no município de Irapuru, refis e das outras providências. O projeto de lei número 2612, de 10 de janeiro de 2013, que dispõe sobre instituição de recuperação fiscal no município de Irapuru, refis, e das outras providências. Lembrando aos nobres vereadores que o parecer jurídico da Casa é contrário ao projeto. Então, submeto nesse momento o
projeto em discussão. Aqueles vereadores que quiserem usar, lembrando que é de discussão e votação única, de maioria simples de todos os vereadores. Então, neste momento, os vereadores que quiserem discutir o projeto, está aberta a discussão. Não. Peço que assuma os trabalhos da... Está com a palavra o vereador Nivaldo Donizete Braga. Boa noite, senhor presidente. Nobres pares, população aqui presente, é uma honra contar com vocês aqui, prestigiando essa sessão extraordinária. Referente ao projeto, eu já dei meu voto ali na reunião, eu sou favorável ao projeto, mas fica uma ressalva. O próprio jurídico da casa declara que o projeto ele é contrário ao projeto, porque, na verdade, como está o projeto? Renúncia de receita. O município é obrigado. Nesse projeto, se está renunciando à receita, dar aos vereadores, mostrar à população aonde que ele vai gerar impostos que possam beneficiar essa renúncia de receita. Não foi colocado assim. Então, por isso, juridicamente, ele é um projeto incorreto, ele está ilegal. Mas vamos pensar na parte social do município. Nós, como vereadores, estamos aqui para colaborar com a administração pública. Nesse momento, vem um projeto para a Câmara. Se nós colocarmos agora, não vamos votar. Vamos, todo o contrário, não vamos votar o projeto. Já começa a se dispor com o Executivo, dizendo os vereadores são contrários. Não querem ajudar o município. Não querem colaborar. E não é essa a nossa intenção. Nossa intenção é colaborar na medida do possível. Porque se o Executivo está mandando um projeto, ele está declarando que ele vai renunciar à receita, ele está precisando de receita, porque com isso o município as pessoas vão passar lá na tributária, vai acertar os seus débitos, isso vai ajudar todos. Então, por isso, eu sou favorável ao projeto. Na parte social. Mas quero deixar aqui já até o presidente, pedir que esses projetos são projetos polêmicos, é extraordinário, é corrido, que a gente pudesse ter mais tempo para que a gente possa estar discutindo esses projetos, e aí então a gente poder discutir com os pares, com os vereadores, com as comissões, para que isso não aconteça. Mas amanhã, se eu não me engano, amanhã tem uma extraordinária novamente. Quer dizer, é complicado, eu trabalho amanhã, eu chego em casa às 6h30, 7 horas é a sessão. Você tem que chegar aqui e aí? É difícil? Até a gente reconhece que isso é difícil, porque o Executivo também tem a coisa, tem que andar. Mas já posso colocar aqui o presidente, que eles possam estar pensando em nós vereadores também, que é difícil. De repente pode chegar aqui alguém aqui e falar, ó, vamos decidir, já aconteceu de a gente pedir para não votar e votar contrário por isso. Então a gente tem que pensar nisso também. Mas no mais, já coloquei aqui o meu voto, sou favorável. Sempre fui favorável ao refis, já como vereador, lá desde quando fui vereador, porque eu acho que se o prefeito, o executivo, ele está abrindo mão disso. E outra coisa, que a gente fica bem claro, quando chegar o Tribunal de Contas, vai apontar. Quem vai responder é o executivo. Ele vai responder para o Tribunal de Contas o porquê desse projeto. Não é os vereadores que vai responder. E se Deus abençoar que as pessoas vão pagar os tributos e conseguem uma economia, conseguem receber esse dinheiro, bom para o município. No mais, muito obrigado. O projeto ainda continua em discussão. Está com a palavra o vereador Almir Costa de Oliveira. Boa noite ao presidente da casa, boa noite à mesa composta, boa noite aos demais vereadores. Quero também agradecer a presença do ex-presidente e vereador Manuel Ferreira Bastos, do comerciante aqui paulista, do Rodrigo, esposo da vereadora Joyce, e seus filhos, e aos funcionários da casa aqui presente. Tendo em vista o projeto que foi posto para nós, o refis,
Tem várias considerações que nós temos que fazer, porque é início de uma administração, né, do executivo. Como não houve a transição aí de governo do executivo, é lógico que o atual administrador está passando por uma situação delicada, até para fazer o levantamento do trabalho para fazer o seu trabalho no executivo lá, na prefeitura. E que se falta, esclarecer várias situações lá dentro. E foi mandado o refis aqui para nós votarmos. O vereador Nivaldo foi feliz nas suas palavras, que o projeto chegou às nossas mãos, não teve um tempo hábil aí para nós discutirmos o projeto, mas tendo a necessidade de estimular a arrecadação do nosso município, dos tributos, tendo em vista também que o nosso município, a arrecadação é baixa e o dinheiro que entra normalmente que é gerado aqui no município é somente aí através dos impostos, tributos de água e esgoto, eu voto favorável ao projeto até para estar sanando essa necessidade de momento. O jurídico da casa apontou não favorável ao projeto. É lógico que ele está juridicamente está sendo contrário, porque há a necessidade aí da compensação, conforme pede a lei de responsabilidade fiscal no artigo 14, no parágrafo 1º, né? Que é a compensação desse tributo, que deixará de ser arrecadado, que é o juro, né, e a multa, mas que a correção monetária vai continuar embutido na hora do acerto. E que os contribuintes do nosso município possam estar procurando fazer o acerto junto à prefeitura de seus impostos, porque isso é muito importante, porque isso vai voltar para a própria população, tá bom? Por isso que meu voto é favorável. Muito obrigado ao presidente da casa e aos demais vereadores e às pessoas aqui presentes. Presidente, só queria constar assim em ata que é para 90 dias esse projeto, né? Isso. Só que fica bem claro também que é 90 dias. Depois de 90 dias, volta ao que era antes, né? Está em discussão ainda o projeto. Está com a palavra o vereador reeleito Aparecido Bonato. Boa noite ao senhor presidente, à mesa composta e nossos amigos de trabalhos, aos vereadores aí que se encontram presentes, ao nosso ex-presidente da Câmara Municipal, o vereador Manuel Ferreira Basto, o nosso comerciante aqui, o Paulista, e o Rodrigo aí com a sua participação, e os funcionários, a Ruth e a dona Marlene, muito obrigado. Sempre fui favorável, o Alisson, desculpa, muito obrigado. E sempre fui favorável ao projeto Refins, jamais irei reprová-lo, mas também cobrar de Vossa Excelência, o Executivo, aos gastos da maneira de ser arrecadado. Faço um apelo à população, aquele que tem interesse, é prazo de 90 dias em si, que possa olhar pelo setor em si, das condições do nosso município pela arrecadação, pelo social. Então, a gente não tem, talvez, cada um tem os seus problemas pessoal, mas fica da seguinte forma meu apelo: ela só tem validade até 90 dias. Então, a gente não vai conseguir de casa em casa informar, mas a partir da hora de aprovado se transforma-se em lei, está tudo ok. Então, gente, eu faço da seguinte forma: toda vez que descer o Refins, meu voto é favorável. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser aí, breve. O projeto ainda continua em discussão. Está com a palavra o Enivaldo Martins, conhecido como Nivaldo da Ambulância.
Boa noite, senhor presidente, mesa composta, nobres vereadores, os funcionários da casa, Manuel Ferreira Bastos, nosso ilustre amigo aqui, o Rodrigo Paulista, né? Eu sempre estarei favorável a tudo que for interesse da nossa população, né? Mesmo a casa, né, a parte sendo contrário ao projeto, mas eu vejo que o momento, a necessidade, esse refis é prioritário para o nosso município, para ele começar a caminhar, né? E tudo que depender de mim, que for em benefício da nossa população, eu estarei sempre sendo favorável. E, no mais, muito obrigado e boa noite a todos. O projeto ainda continua em discussão. Está com a palavra Silvio Pigossi, conhecido como Silvinho. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente, a mesa composta, todos os vereadores. Manuel Ferreira Bastos, ex-presidente da casa, comerciante paulista, o Rodrigo, seus filhos, aos funcionários também da Câmara Municipal. Primeiramente, eu acho que é de suma importância também a gente, no meu caso, de a gente ver a população, principalmente os mais carentes. Então, eu sou favorável também ao projeto, voto sim, pensando num meio melhor daqueles que estão mais necessitados de precisão de pagamento e não podem pagar suas contas, tipo com juro. Então, voto sim, pensando naqueles mais carentes. E em toda a população, que tudo que for favorável também à população de Irapuru, o meu voto será sim. Meu boa noite. O projeto ainda continua em discussão. Está com a palavra o vereador Joaquim Vieira. Tanto faz, vereador. Vossa Excelência está com a palavra. E como é de praxe, boa noite, presidente, mesa composta, nobres colegas, os funcionários da casa, aos visitantes. É de suma importância a gente também fazer uma reflexão a respeito do projeto em si, que quando se chama uma sessão extraordinária não tem muito conhecimento da coisa, mas deve ser em caráter de urgência, que foi vindo para aprovação, por quê? Pensando na população ou pensando na arrecadação do município. Porque nós sabemos assim que os cofres públicos hoje estão defasados. Precisa fazer esse levantamento de verba, para que possa assim também, como foi colocado aqui, começar a caminhar, começar a andar. De motivar principalmente a população que possa estar indo fazer os seus acertos, porque a participação de todos, da comunidade. Eu acho que de agora para frente assim acabou aquele negócio, né, de que a gente está brincando de ser vereador. Eu creio que esse tempo já ficou para trás, né? A gente não brincava, a gente fazia tudo sério, mas da maneira assim, em que esse projeto, ele vai ajudar o município a caminhar, então nós temos que ser favoráveis. Porque se nós formos sempre, é lógico, é da nossa ética, é da nossa educação, é da nossa cultura, e sempre está assim, sendo conivente com a lei, trabalhando sempre junto com a lei. Mas desde que, quando que a lei não vai, principalmente assim, ajudar ou favorecer a população mais carente, ou aqueles que têm vontade, como o nosso irmão aqui falou, nosso colega, né? Pode falar, irmão, também. Da procura das pessoas, em que tem muitas pessoas que estão com dinheiro em casa e estão procurando isso, essa oportunidade. Então, da gente saber, assim, como foi falado também, de estar colocando, de estar falando, porque eu creio, assim, que uma medida que foi tomada em caráter de urgência, ela tem que ser olhada com cuidado. E, acima de tudo, nós temos que ter essa visão. Não só de ajudar a população mais carente, que nós também fazemos parte dela, mas, assim, de estar olhando, acima de tudo, a situação do nosso município hoje, que realmente precisa dessa arrecadação. No mais, muito obrigado e boa noite.
solicito do vice-presidente que assuma os trabalhos da mesa. Está com a palavra o vereador Hugo César de Freitas. Boa noite, senhor presidente, nesse ato, vereadores que compõem a mesa, os demais vereadores, funcionários da casa, especialmente o pessoal que nos assiste aqui ao vivo, o ex-presidente dessa casa, Manuel Ferreira Bastos, o Rodrigo e o Paulista. Bom, é de suma importância esclarecer que quando estamos em recesso, quem convoca é o prefeito municipal ou a maioria absoluta dos vereadores dessa casa. Então, o projeto é diretamente, não passa pelas comissões e é analisado em sessão extraordinária quando está em recesso. Por isso que dificulta o estudo aprofundado sobre a matéria. Em relação ao projeto, o jurídico da casa proferiu o voto desfavorável. Quer dizer, não vota, mas analisando corretamente, juridicamente, o projeto está irregular. Em 2011, veio o projeto de 2012. Final de 2012, veio esse projeto refis pela outra administração, do Antônio Donizete Cícero, na qual eu fui contrário ao refis, porque esbarra na lei de responsabilidade fiscal, o artigo 14, no inciso 2. Por quê? Eu vou ler aqui o artigo. Estar acompanhado de medidas de compensação no período mencionado, por médio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculos, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Ou seja, esse projeto não vem a compensação da onde vai compensar esse tributo que já está orçado no orçamento da Prefeitura Municipal. Ou seja, já está inscrito como dívida ativa, ou seja, o município tem esse crédito para receber e é lançado no orçamento. Então ele tem para receber. Se a gente perdoar multas e juros, entende-se na lei de responsabilidade fiscal que está renunciando à receita. Porque, na verdade, o procedimento normal de dívida ativa é a execução fiscal. Ou seja, o advogado entra da prefeitura, no judiciário, para que os munícipes possam pagar os seus impostos atrasados. Então, nesse projeto também não tem o cálculo que é feito sobre os juros e a multa. Nós não sabemos esse valor. Nós não sabemos sequer qual é a dívida ativa do município. No projeto não vem incluído. Então, em 2011, eu fui contrário a esse projeto. E hoje, mais uma vez, mostrando imparcialidade, eu sou contrário a esse projeto. Não concordo porque juridicamente está errado. E nós, como fiscalizadores que promovemos as leis, temos que estar atentos a esse cuidado. Lógico que a gente entende a necessidade do município, mas eu não voto como presidente, né? Isso que eu gostaria de deixar claro. É de votação maioria simples, então o vereador só vota para desempatar. Mas era muito cômodo eu ficar ali, né, na cadeira, e não vir manifestar o meu voto. Então, meu voto, né, é contrário ao refis. É isso que eu gostaria de deixar registrado. Muito obrigado. Solicito ao vereador presidente eleito que assuma os trabalhos da mesa. Lembrando a todos os vereadores
que é de votação única. Ou seja, os vereadores que forem favoráveis ao projeto, permaneça como está, e os que forem contrários se manifeste. Aprovado projeto. Não havendo mais matéria em pauta, solicito à primeira secretária que faça a leitura de um trecho bíblico. O que habita sob a proteção do Altíssimo e mora à sombra do Onipotente, pode exclamar ao Senhor: Vós sois o meu refúgio e a minha cidadela, o meu Deus em quem eu confio. É Ele que te livrará da armadilha do caçador, como a peste maligna. Com suas penas te há de proteger, debaixo de suas asas encontrarás refúgio. Palavra do Senhor. Nessa oportunidade, convoco os senhores vereadores para uma sessão extraordinária para o dia 16 de janeiro de 2013, ou seja, amanhã, às 19 horas, para deliberar sobre as seguintes matérias: Projeto de Lei número 2613, de 10 de janeiro de 2013, que dispõe sobre majoração dos vencimentos dos servidores públicos municipais de Irapuru. E também Projeto de Lei Legislativo número 001, de 15 de janeiro de 2013, que dispõe sobre majoração do vencimento dos servidores da Câmara Municipal de Irapuru. Então, amanhã vai ter uma extraordinária sobre esses dois projetos aqui anunciados, porque a sessão extraordinária só pode deliberar aquilo que for convocado. Então, os senhores estão convocados, e eu pediria depois para casa convocar o vereador Milton Indi, né, para dar ciência ao vereador. Declaro assim encerrada a presente sessão e comunico que a sessão ordinária será realizada no dia 7 de fevereiro de 2013, em horário regimental. Boa noite a todos e agradeço os vereadores pela sessão. Muito obrigado.